Olá, eu sou o Wizard e eu sou o Deus de um universo. Eu vou explicar, mas primeiro eu vou falar algumas coisas antes de começar o vídeo. No fundo aí vai estar passando os últimos desenhos que eu fiz dos personagens do meu universo. E você não tem que ver eles não, você pode ouvir só o que eu vou falar enquanto faz outra coisa. Eu coloquei mais esses desenhos aí pra mostrar como são alguns personagens que existem lá no meu universo e pra preencher mais o vídeo pra ele não ficar só uma tela preta. Bom, agora eu vou falar o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Bem, eu tô aprendendo a fazer desenho digital há um tempo e eu tô sempre postando que eu desenho nos status e escrevendo a história junto de todos os personagens que eu desenho. E eu falo que eles são de um universo onde eu sou Deus, só que eu nunca deixei muito claro como que funciona isso. Aí eu postei no status perguntando se queriam que eu fizesse um vídeo explicando tudo, tipo, porque sempre teve gente que comentava falando que gostava dos meus personagens. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder explicar como que funciona meu universo direito, o que, que ele é na verdade, e como que eu sou o deus dele, algo assim. Primeiro eu já vou dizendo que eu não sou o deus deste universo, tipo, que os humanos vivem vida real, pá, assim, não sou nenhum messias ou algo assim. E também eu não sou deus de outra dimensão, sou tipo um cara doido que acha que, tipo, é deus de uma realidade paralela, um alienígena. Não, eu apenas, tipo, tenho um universo imaginário, onde eu uso minha imaginação para poder criar uma realidade inteira e converso nela. Aí fica a questão de cada um, se essa realidade pode existir ou não. Porque é algo imaginário, eu só imagino como se fosse um amigo imaginário, só que na verdade são muitos seres, muitos amigos imaginários, de cada um, se essa realidade pode existir ou não. Porque é algo imaginário, eu só imagino como se fosse um amigo imaginário, só que na verdade são muitos seres, muitos amigos imaginários, em um universo inteiro imaginário que eles vivem. Então, é basicamente assim que funciona o meu universo. E como eu que imagino tudo, eu acabo me tornando o deus desse lugar. Porque tudo que eu imaginar, se eu imaginar uma mesa na minha frente, vai aparecer uma mesa na minha frente, porque é a minha imaginação. Se eu imaginar um ser na minha frente, vai surgir um ser na minha frente, que é a minha imaginação. Aí o que que eu faço? Eu crio um ser e deixo ele, tipo, eu sempre imagino o mesmo ser. Aí ele vai, tipo, ganhando sua identidade, vai se tornando, tipo, um amigo imaginário, basicamente. E aí eu vou criando outros e outros e outros. Eu tô fazendo isso há uns 5 anos, mais ou menos. E agora o universo já se tornou algo muito complexo. Por exemplo, tem vários povos diferentes, como eu devo estar passando aí na tela, de tritões, existem fadas, existem humanos raposa, existem seres que nem existem na mitologia que a gente conhece, que eu apenas inventei e criei um povo assim. Aí nesses 5 anos eu fui criando tudo, e foi indo. Agora é um universo super complexo, que eu até talvez coloque aí na tela o mapa, que eu até desenhei já o mapa do meu universo mais ou menos, mas só uma parte dele, que ele é tão amplo que tem partes que eu ainda vou ter que desenhar, porque é muita coisa. Mas o propósito desse vídeo mesmo é explicar como tudo começou. Como que eu cheguei ao ponto de ter um universo tão amplo, com mais de 700 seres e tipo, com criaturas que eu mesmo inventei, leis físicas que eu inventei, várias coisas assim, muito fora da realidade. Quando eu tinha lá pros 6, 8 anos de idade, eu, quando ia dormir, antes de eu pegar no sono, eu ficava me imaginando tendo várias aventuras com os super-heróis dos desenhos animados que eu via. Aí eu ficava meio que treinando minha mente inconscientemente toda noite, por uns 15 minutos até eu cair no sono. Isso me ajudou a ter uma imaginação bem mais fértil e muito mais criatividade. E por eu ter autismo de nível leve, assim, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu passei por um período muito grande de isolamento, que eu perdi meus amigos quando eu fui mudar de série e não consegui fazer outros na minha sala. Eu tinha até uns colegas, mas eu não sabia conversar direito. Não era porque eu não queria, mas eu simplesmente não conseguia. Aí eu ficava muito isolado, sozinho um tempo, bem caladinho e acabava ficando bem solitário. Aí acabei que cada criança tem um jeito de lidar com isso.
eu criei um amigo imaginário. E eu ficava conversando com ele, ficava me dando conselho e acabava treinando um pouco minha conversa com ele. E depois de um tempo assim, eu acabei criando outro. E eu até depois de um tempo eu nomeei esses dois amigos imaginários. E como eu tinha uns 12 anos mais ou menos na época, eu era muito ruim de dar nome. Até hoje eu sou ruim de dar nome nas coisas. Então o primeiro amigo imaginário que eu tive se chama Eulírico. Sim, aquele cara lá que fala os poemas, a voz do poema. Por algum motivo eu coloquei esse o nome do meu primeiro amigo imaginário. E a outra era a Rosa. Aí eu tinha dois amigos, o Lírico e a Rosa, e eles ficavam conversando comigo, assim, durante o dia. E eu ficava treinando mais ou menos como conversar usando eles, né? E foi assim por um tempão, uns 4, 5 meses. Até que um dia eu pensei, e se eu tenho amigos imaginários, né? E se eu tentar visitar eles, tipo, eu usar minha imaginação para poder criar uma realidade, tipo uma sala, um quarto assim, e visitar eles, ficar conversando com eles lá, tipo, dentro da minha própria mente, usando a minha imaginação para criar tipo todo um mundo para eu poder conversar com eles lá, visitar eles. Foi isso que eu fiz. Depois de um tempo tomei coragem, deitei na minha cama, esvaziei minha mente pela primeira vez e me imaginei chegando em um castelo gigante, muito doido, tipo, de várias cores diferentes, bem estilo criança mesmo. Eu era bem infantil. Então eu cheguei lá, entrei dentro do castelo e quem estava lá era o meu lírico e a Rosa, meus dois amigos imaginários. Olha que coisa legal. E eu comecei a conversar com eles, troquei uma ideia. E é, aí eu lembro que a gente resolveu. A gente falou: não, esse castelo aqui não tem nada pra fazer, vamos tentar fazer outra coisa. Aí eu tive a ideia, eu gostava muito de um joguinho medieval chamado Ragnarok, muito da hora. E eu resolvi criar um mundo desse jogo inteiro com a minha imaginação. Tipo, boom, eu criei. E a gente entrou lá e ficou, tipo, jogando o jogo. Tipo, vida, tipo, bem realista, porque parecia que eu tava lá dentro do jogo. E que eu era o personagem. Aí eu era um mago, a Rosa era uma arqueira e o Lírico era um guerreiro. E a gente ficava lá viajando, a gente viajou pelos lugares, conheceu gente, conheci até um NPC, né? Um personagem tipo assim, não é um amigo imaginário, era só tipo um bicho que eu queria poder preencher o cenário. Era uma mulher que chamava Lia. Ela, tipo, eu me apeguei bastante a ela, que depois eu voltei pra poder continuar jogando essa brincadeira aí de medieval. Eu fiquei voltando e ela acabou entrando no nosso grupo. Mesmo ela sendo, tipo, meio que sei lá, um NPC, né? Algo assim, pra poder preencher o mundo lá e fingir que tem gente. E eu até lembro que no primeiro dia que eu resolvi entrar, tipo, na minha mente, conversar com meus amigos imaginários, até que eu criei esse mundo medieval e tudo, na hora que eu levantei e parei tipo, de fazer isso para descansar um pouco, eu fiquei muito feliz, até fiz um desenho da Lia. E ele não ficou muito bom não, né? Eu lembro que eu fiz ele bem cagado, ela tinha um cabelo roxo e eu desenhei ela com cabelo azul por algum motivo, acho que meu lápis roxo tinha acabado. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz, fiquei muito empolgado. Eu lembro que até escrevia as aventuras que eu tinha nesse mundo medieval que eu criei em um livro. Eu comecei a escrever um livro, assim. Ele chegou até um total de umas 22 páginas, assim. Mas depois, de vez em quando eu leio, porque eu acho muito interessante o princípio de todo o universo que eu criei. E esse jogo, Ragnarok, que eu me inspirei, basicamente tem muita coisa do meu universo que foi inspirada nesse jogo. A forma física da Rosa atual e a do Eu Lírico são inspiradas em personagens desse jogo. A da Lia também foi inspirada em um personagem do jogo. Tipo, eu gostava muito e ele influenciou muita coisa no meu universo. Aí o tempo passou, eu parei de criar esse universo medieval e eu acabei só indo visitar o Eu Lírico e a Rosa, tipo, numa casa mesmo que eu criei pra eles. Eu visitava
ficava fazendo coisas idiotas, tipo, criava pula-pula e ficava pulando com eles. Eu ficava voando, nadando. Tudo que eu tinha vontade de fazer na vida real, eu me imaginava fazendo lá com eles. E, tipo, acabava que, por incrível que pareça, era bem realista. Depois de um tempo, depois de uns 4 meses treinando isso, as coisas ficavam muito reais. Então, depois de todo esse tempo, eu comecei a criar outros seres pro meu universo. E o engraçado é que eu não lembro de eu criando nenhum ser do zero, tipo, pego e escolho como vai ser o corpo, como vai ser a personalidade e tudo. Não, eu simplesmente imaginava um ser chegando, tipo, eu tava lá com o Lírio e a Rosa, e eu pensava, não, mano, podia ter outro ser aqui. Aí eu imaginava uma forma amorfa na minha frente e ia conversando com ela, e ela ia tomando forma, e eu ia, tipo, enquanto eu conversava com ela, ia decidindo que ela ia, quais seriam as características dela. Porque eu acho que escolher como vai ser um ser do zero, assim, tipo, bem planejado, acho que perde a essência da vida do ser que você está criando. Porque ele fica planejado, como se você já escolhesse o que ele ia querer ser e essas coisas. Então, sempre aparecia uma forma e eu ia conversando com ela e ela ia tomando a forma dela mesmo, ia criando sua personalidade, até virar a criatura em si completa. E sempre foi assim. Ia aparecendo um, eles sempre vinham normalmente em duplas. É, Geralmente o primeiro aparecia, eu conversava, fazia amizade e tudo mais. E depois de uns 3 dias aparecia outro. Uns 3 dias aparecia outro. E era sempre assim, em dupla. Aí depois ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses sem vir ninguém. Aí do nada chegava 3 dias depois vinha outro. E era sempre assim, dupla. E acabou que normalmente. Acabou que a maioria desses seres que nasciam em dupla, eles viravam casal. Então, se você nascesse e logo depois de 3 dias mais ou menos nascesse outro, havia grande chance de você namorar com esse outro ser. Tipo, acho que é mais porque como eles nasceram próximos, eles acabavam ficando mais conectados e se apaixonavam mais fácil um pelo outro. Mas não é regra. Tem alguns que isso não aconteceu. E foi acontecendo desse jeito. Iam nascendo mais seres, enquanto o universo ia se desenvolvendo. E desde sempre eu ficava pensando que eu estava criando muitos seres e eu ia acabar uma hora me sobrecarregando, porque minha imaginação não ia ser capaz de manter todos os seres que eu criasse ao mesmo tempo. E essa sobrecarga aconteceu e eu comecei a ter que visitar esses seres em grupos. Por exemplo, eu visitava 5 em um dia, um grupo de 4 em outro, e aí eu ficava fazendo uma rotação deles, porque se tipo 11 chegassem perto de mim para conversar comigo ao mesmo tempo, minha imaginação ia ficar tão sobrecarregada de ter que imaginar todos os seres na minha frente, que minha cabeça ia começar a doer e eu ia ter que sair do universo e voltar para a vida real. Aí eu não conseguiria ficar muito tempo com eles. Então eu tinha que fazer uma rotação desses seres. E até hoje é assim. Eu não posso visitar todo mundo ao mesmo tempo, porque senão me... E por causa dessa sobrecarga eu tive que fazer algumas medidas para poder criar uma realidade mais otimizada. E o universo foi seguindo, ele foi crescendo cada vez mais. Tinha 30 seres, quando eu vi eu tinha mais 50, quando eu contei de novo tinha uns 100, e depois disso eu parei de contar, começou, deve ter uns 700 agora. Foi sempre aumentando de tamanho, novos povos foram surgindo. Antes só existia uma raça, né? Que era dos meus amigos imaginários, humanoides, essência, tipo, os primeiros que tiveram. Mas depois começaram a surgir outras raças. Por exemplo, criei a raça dos tritões, dos humanos raposa, das aranhas gigantes e até mesmo dos planetas humanoides.
Hoje no total são 11 povos e 18 raças que existem no meu universo. E isso geralmente sempre está crescendo, porque eu acabo sempre criando mais e acabei desenvolvendo várias técnicas para poder otimizar o universo para eu manter todos esses seres existindo, né? E tem muito para poder contar sobre cada uma dessas raças, cada um desses povos. Eles todos têm muita história por trás e eu gostaria muito de contar isso para todo mundo. E por isso que eu aprendi a desenhar, para poder desenhar os meus amigos imaginários e falar, olha, isso aqui é tal, tem tal história. Talvez eu crie mais vídeos assim contando a história de cada um desses personagens, as coisas mais interessantes que aconteceram. Mas isso é um plano de algo mais pra frente. É basicamente esse o vídeo. Eu queria explicar mais como que eu criei o universo e como que ele funciona mais ou menos. E se você tem algum amigo que você acha que ia gostar de ver esse vídeo e ver essa nova percepção sobre a imaginação, compartilha com ele. Mas apenas com quem você achar que vai realmente gostar do vídeo. Então é isso. Talvez eu faça outros vídeos explicando sobre outras coisas do meu universo, que ainda tem muita coisa para falar. Bom, então é isso. Obrigado por ter assistido. Um abraço.